Olá, você! Estamos iniciando mais um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulhe aqui conosco nessa conversa, um momento bem agradável da presença de Deus aqui conosco e, claro, um momento de estudar a palavra, de ser inspirado. E é isso que é o objetivo desse programa, levar fé e esperança para você. E nós temos cumprido isso, eu tenho certeza. Deus tem alegrado o nosso coração, alcançando você aí na sua casa. E hoje aqui com a minha amiga Marisa, Márcia não pôde estar conosco aqui, mas no próximo episódio ela estará conosco. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso tema, que é o poder da oração. Queremos mesmo compartilhar com você experiência que nós estamos tendo ao longo do nosso caminhar com Deus nesse tema. Por isso que eu achei importante falar sobre isso e explicar um pouco mais a vocês o que a Bíblia também tem nos ensinado sobre isso, não é? E a gente até tem um vídeo aqui, eu gravei com uma convidada sobre oração, mas a gente falou bem de forma bem simples, bem sucinta. Agora a gente vai entrar um pouquinho a mais profundo, inclusive dizendo o que a neurociência fala sobre o poder da oração nas nossas vidas. Olha que precioso é isso, saber que existem estudos científicos, né, para realmente comprovar o que está acontecendo comigo ou com você quando nós oramos. Vamos falar sobre isso hoje, então. Pega o teu café, a tua água ou o teu chazinho e mergulha aqui conosco nessa conversa. Marisa, querida, fala oi para os nossos queridos. É isso mesmo. Olá para você que está aí com a gente, sempre nos acompanhando, sempre pegando as nossas dicas. É um prazer estar com você aqui novamente. Nós estamos sempre assim em busca de algo que possa ser acrescentado na sua vida para que você possa viver melhor, porque o Senhor tem vida abundante para todos nós. Então, quando você se derrama, quando você se entrega, quando você se mergulha, você tem a oportunidade de viver sempre melhor do que tem vivido. Então, vem com a gente, toma o seu cafezinho, sua aguinha, pega o seu caderninho e começa a anotar, porque eu sempre falo, né? O que você recebe e não pratica não serve para nada. Então, anota tudo para você praticar, porque com certeza nós teremos dicas maravilhosas para você seguir a sua vida no seu dia a dia. Não é, amiga? É isso aí, querida. E olha, a gente começa com algo simples, né? Eu quero até ler para Uhum. você Mateus 6, 7 e 7, que diz assim, ó. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, oras ao Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Eu vou ler só esse pequeno essa parte desse texto para que você saiba que é simples. Você vai e tem o teu momento. Esse fechar a porta quer dizer assim, tem o teu momento, né? Reserva um tempo, reserva um espaço para você fazer isso. E tem outros textos também que Paulo nos instrui que a gente precisa orar 24 horas por 7 dias. Ou seja, a gente vai orar no espírito. Mas esse primeiro momento é nesse momento que você vai estar ali fazendo uma oração simples, sem aquela coisa, eu não sei como orar, eu tenho que olhar, usar palavras muito, sabe, assim, acadêmicas, né? Não, eu não preciso nada disso. Eu vou ser simples, eu vou colocar o meu coração diante do Senhor. Isso é uma conversa que eu começo a ter com o meu Pai, né? Embora você talvez ainda não conheça Deus como Pai, mas Ele é o nosso Pai, né? Ele nos adotou como filhos. Então, a gente começa assim, tendo essa conversa. E o nosso Pai, que vê todas as coisas, que tem o conhecimento de tudo, ele vai olhar essa clareza, essa sinceridade do nosso coração. Quando a gente faz essa oração, a gente pode estar ali numa conversa como uma criança, né? Colocando ali diante de Deus tudo aquilo que está nos incomodando, aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa de alguém, né? Por Sim. exemplo, eu sou terapeuta e as pessoas me pagam para eu ouvi-la, não é? E, claro, elas querem uma orientação, uma direção, elas querem aprender algo diferente ali, uma técnica, para ajudá-las naquele processo. Então, o Senhor, ele é esse psicoterapeuta também, que ele vai, né, nos ouvir e ele vai nos dar essa direção.
Da mesma forma que o terapeuta ele é um interlocutor, Deus também é. Não é só um monólogo, é um diálogo, uma conversa com Deus. Né? Da forma que eu coloquei aqui que o cliente quer ouvir uma direção do terapeuta, com Deus nós ouvimos também a direção, ou seja, a gente precisa gerar essa intimidade para que a gente tenha a sensibilidade de ouvir a Deus também. Então, a expectativa que a gente gera é que a gente não somente está falando, mas a gente também vai ouvir. Então, olha só, o que eu estou te explicando. Tem a parte de você falar e tem a parte de você calar, para que você escute. Aqui, como eu e Marisa conversando, tem o meu momento de falar. Quando Marisa está falando, eu me calo, né? Daqui a pouco ela vai Exato. falar a experiência dela. Então, é isso que tem que começar já a ser entendido por nós. A oração, ela é uma conversa, mas ela é um diálogo. Ela não é um monólogo. Eu falo e eu já estou gerando a expectativa que Deus vai me ouvir e vai me responder. E eu preciso dessa sensibilidade no espírito para que ele me responda e eu possa entender que ele está respondendo. E ele pode responder de várias formas. Então, tudo isso, todo esse processo acontecendo, os cientistas começaram a investigar mais. Inclusive, agora, depois da pandemia, existem vários outros estudos mais profundos do que está acontecendo com o nosso cérebro na hora que nós oramos. Então, eu vou deixar a Marisa começar aqui também a entrar nessa conversa, não ser só um monólogo, para depois eu trazer algumas experiências aqui também do que eu tenho pesquisado. Que você tem entendido, Marisa, e também estudado sobre isso nesse tempo e vivido na sua vida. Gente, é tão interessante. Você vê, né? Deus deu a habilidade a cada um de viver dentro do plano que ele tem para cada um e o propósito, dentro daquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um, uma habilidade para poder levar as verdades dele. Por exemplo, a Josi vai trazer para a gente hoje algumas porções que são técnicas, que são práticas que a gente pode ter diária para desenvolver a nossa oração, porque a oração, na verdade, como ela falou, é uma conversa. E uma conversa, gente, ela nunca vai ser, não tem como, você pode conversar sozinho, né? Eu ia falar, não tem como você conversar sozinho. Sim, tem. Você pode conversar sozinho, mas mesmo quando você está conversando sozinho, isso é uma coisa muito interessante que eu quero colocar para você e que você fixe isso no seu pensamento. Mesmo quando você está conversando sozinho, você está conversando com alguém. E quem é esse alguém? É um ser espiritual. Que, digamos assim, é o anjo que Deus colocou ao seu lado para te acompanhar. Você pensa que está falando sozinho, mas você não está, você está ali falando, dialogando com alguém, e a gente costuma dizer comigo mesmo, exatamente, com você mesmo, porque você vai ouvir esta resposta dentro do seu interior. O Espírito Santo que habita em nós, que você possa ter esse relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo habite em você, ele vai começando a dialogar com você de forma que você pensa assim, é um diálogo de mim comigo mesmo. Entendeu? É algo muito interessante. O poder da oração, gente, é criador. Porque a Bíblia fala que Jesus é a palavra, e pela palavra tudo foi criado, o universo foi criado, tudo que a gente vê, tudo que existe foi criado pela essa palavra. Essa palavra é a oração, pelo poder da ação da palavra. Quando falou, aí a palavra se tornou vida. Então, é uma explicação que eu estou dando para que você possa entender o que a Josi vai nos trazer tecnicamente, porque ela vai falar de coisas muito extraordinárias aqui, que é importante você entender. Aí o que acontece? Quando ela falou assim, de você começar uma oração, uma conversa, porque se a oração é um diálogo, como nós estamos tendo aqui com você, como nós estamos tendo uma com a outra, se é um diálogo, então a gente sugere, né? A nossa sugestão é que quando você abrir os seus olhos, comece-se, por exemplo, eu tenho o hábito pela manhã, quando eu acordo, eu abro os meus olhos, meu marido está do meu lado, e eu costumo dizer bom dia com muita alegria. É um hábito que eu tenho. E aí, da mesma forma, eu já estou falando com Deus. Eu falo bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. É a minha prática, eu já faço isso. Se eu não falar verbalmente, eu estou falando na minha consciência. Por quê? Isso vai te dar um vigor, que é o que a Josi vai explicar já já, tecnicamente falando, que eu achei extraordinário o ensinamento que ela trouxe para a gente. Muito legal. Gente,
é extraordinário quando você se conecta com Deus. Porque é o que eu falei, quando você fala sozinho, você não está falando sozinho, tem alguém recolhendo as suas palavras. E quem que você gostaria que estivesse recolhendo as suas palavras? Eu vou te dizer, eu quero que Deus recolha cada uma das minhas palavras. Para quê? Porque eu sei que quando ele recolhe, ele vai ajustar ela, vai alinhar ela para que ela coopere para o meu bem, para aquilo que eu estou desejando viver. Esse é o poder da oração. É como a gente falou, pode ser que você vai ter alguns momentos que você vai ter uma aplicação mais diferente, não é que seja mais ou menos eficaz, é que vai ser diferente. Por exemplo, quando um pai senta para corrigir um filho, ele vai trazer vai pontuar algumas coisas, né, para poder acertar e ajustar aquele momento. Agora, quando ele está brincando com o filho, ele vai falar um monte de coisa, né? Às vezes vai falar como criança, porque está num diálogo diferente, é um diálogo leve. Então, você pode começar o seu dia, querida, falando bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, como você desejar. É a sua conversa com Deus. Como é que você costuma agir quando você acorda e se depara com a primeira pessoa à sua frente? De repente dá um bom dia, oi, alguma coisa, não sei, mas é um diálogo, começou uma oração. Faça isso com Deus e você vai ver um resultado tremendo chegando na sua vida, né, Josi? Maravilha, é isso mesmo. E olha só, eu quero então mostrar alguns estudos aqui. Claro que a gente não vai falar muitos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu posso até colocar os links também aqui desses artigos para que você Verdade. pesquise mais, né? Mas teve um dos que eu encontrei aqui, ele é o Dr. Andrew Newberg. Ele é da Universidade de Thomas Jefferson. E ele fez uma experiência, olha só, gente, ele separou 40 mil pacientes e ele fez o teste lá da ressonância magnética para olhar o cérebro dessas 40 mil pessoas para saber o que estava acontecendo com essas pessoas quando elas oravam. Como neurocientista, tem que ter provas, né? A gente tem que ter fatos reais. E ele pôde ver ali a mudança no cérebro dessas pessoas. Então, só com esse primeiro estudo, a gente já vê que tem muita coisa, porque vamos dizer assim, se você pegar 20 pessoas, você já vê a diferença ali de 20 pessoas, de um grupo de 20 pessoas. Agora, 40 mil pessoas são muitas pessoas, né? Que ele foi estudando e com esse conhecimento dele, com, claro, a tecnologia desses testes, ele pôde ver essa transformação no cérebro dessas pessoas. E os benefícios disso para aquela pessoa que ora, primeiro, ele tanto tem benefício para a pessoa que ora, como para a pessoa que recebe a oração, porque também foi Isso. feito estudos com um grupo de pessoas que estavam orando pelas outras sem elas saberem, e essas pessoas estavam passando por momentos difíceis na vida delas, e elas foram hospitalizadas, passaram por aqueles procedimentos, mas elas foram recuperadas muito mais rápido, sem saber que elas estavam recebendo oração, do que aquele grupo que foi passar pelos processos também bem similares com esse outro grupo, mas que eles não receberam oração e que foi muito mais tempo no hospital e mais tempo de recuperação. E teve pessoas que nem se recuperaram. Então, quer dizer que o poder da oração em nós ela é tão profundo que, mesmo que você não saiba que você está recebendo oração, você está, e Deus está Sim. operando em sua vida por causa das orações. Inclusive, nós oramos para todas as pessoas que assistem os nossos vídeos. Então, você está sendo beneficiada quando você assiste um vídeo nosso também, pelo poder da Verdade. oração. Então, quer dizer, olha só, o que esse estudo diz? O estudo é de 2021, recente, tá? Tem outros mais recentes ainda. Ela, então, amplia no ser humano a, a capacidade de desenvolvimento cerebral. Isso quer dizer que o nosso cérebro aumenta, a massa cefálica aumenta das pessoas que oram constantemente. Gente, isso é incrível. Ele diminui a nossa pressão arterial. Ele trabalha na ansiedade, diminuindo a ansiedade. Ele trabalha diminuindo o hormônio do estresse. A gente sabe que cortisol é bom a gente ter, né? A gente precisa disso para a nossa vida. Mas em excesso, ele causa vários outros danos. E ele ajuda a diminuir também, como também a depressão. Então, olha só, ele diz aqui que ela ajuda no medo, na dor, ajuda a pessoa a amar mais
né? E, inclusive, ter mais vontade de ajudar as outras pessoas. Isso. Ele ajuda a gente também a ter mais empatia. Então, as pessoas que oram, elas conseguem serem mais empáticas, se colocar no lugar do outro, entendendo que do jeito que você passa por situações, o outro também está passando. Então, quando você sai do seu normal, você é agressivo ou egoísta, tem uma atitude diferente daquele seu comportamento, as pessoas que estão à sua volta, que elas oram mais, que elas são mais espirituais, elas conseguem te entender com mais facilidade. Gente, É é verdade. incrível isso. E assim segue várias outras coisas aqui que esse estudo traz. Então, quer dizer que nós desenvolvemos essa força primeiro espiritual, e depois ela tem um benefício no nosso físico também, nos dando então essa capacidade, porque o nosso cérebro está sendo beneficiado. Ele está também trabalhando nessa parte do cérebro pré-frontal, que está conectada com a área da emoção, que gerencia as emoções humanas. Então, quer dizer que você passa também a ter mais autocontrole, porque o seu cérebro está recebendo essa carga elétrica. E outro estudo também disse que dos especialistas ali olhou o cérebro de um pastor quando ele estava fazendo a oração. E nesse momento também, não sei se você sabe, mas quando a gente olha o cérebro, né, os neurocientistas, eu não sou neurocientista, mas pelo estudo eu sei como funciona, é como se tivesse luzes mesmo, a gente vê as luzezinhas ali nos neurotransmissores. E esses spots lá que eles olhavam, eles ficavam mais claros, mais ampliados, parecia que aquele cérebro realmente estava tendo uma conversa aqui, como nós estamos tendo, ou seja, Iluminado, né? realmente, exatamente, estavam iluminados, e existe sim realmente essa conexão com Deus nesse momento, onde é da mesma forma que existe aqui entre nós, quando a gente está conversando, tá? Então, gente, são vários estudos provando esse processo cerebral no momento da oração. E isso quer dizer que está sendo mais investigado, até por esse benefício. Muitos hospitais já dizem que as pessoas que recebem ali um, uma pessoa para estar orando com elas, para estar lhe dando um apoio emocional, no momento também que elas estão passando por um momento difícil, uma crise, né, na saúde, de forma mais debilitada, até onde ela pode levar ao óbito, essas pessoas também recebem mais esperança, tem mais ânimo e até vigor para lutar contra aquela enfermidade. E esse posicionamento também muda o resultado. Então, gente, são tantas coisas maravilhosas. Eu tenho uma outra dica aqui para você, que tem um filme que chama God is Not Dead. Não sei se você já assistiu esse filme. Deus não está morto. O aluno que é o ator principal desse filme, ele teve que provar numa sala, numa aula de filosofia, porque o professor da turma, ele não acreditava em Deus. Ele teve uma experiência ruim, na verdade, se decepcionou, se machucou. Durante o filme você vai ver o desenrolar dessa história. E aí ele traz na aula, eu quero agora que vocês digam que Deus está morto. E aí o rapaz não conseguia escrever aquilo ali que o professor estava pedindo. E aí ele disse, eu não consigo fazer. E ele falou assim, como assim você não consegue? Se você não consegue, você vai tirar a nota ruim aqui, eu vou te prejudicar, porque eu estou dizendo isso, eu sou autoridade aqui como professor e tal. Aí, nessa conversa, ele diz assim, eu não consigo fazer. Ele diz assim, então já que você não consegue fazer, você vai trazer um estudo aqui para provar que ele não está morto. E aí o jovem, ele acabou pegando aquele desafio e ficou um pouco preocupado, o que ele ia fazer, aí perdoou a namorada, porque a namorada também disse que ele estava se expondo, isso e aquilo, ou seja, coisas foram acontecendo na vida dele, como sempre a gente sabe que quando a gente se levanta com um propósito, nós vamos enfrentar alguns desafios. Bom, aquele jovem foi pesquisar, se dedicou um período e deu 3 aulas naquela turma para explicar que Deus não estava morto. Ele não ia explicar que Deus estava vivo, mas ele conseguiu explicar que Deus não estava morto.
E aí toda aquela turma, no final, levantou e disse: Deus não está morto. Ele fez o seguinte: eu vou ser o advogado de defesa de Deus e o professor é o advogado de acusação. E vocês serão juízes. Olha que interessante que ele trouxe, né? E aí, no final, os juízes, que eram os alunos, se levantaram todos dizendo que, diante da explicação dele, ele trouxe estudo científico, ele trouxe vários argumentos ali realmente para defender que Deus não estava morto. Esse filme é muito interessante, e se eu fosse você, eu assistia também para que você pudesse ser impactado ali. Porque a gente precisa entender que o Deus que a gente fala, ele está vivo. Ele está vivo, ele é real. É tanto que esses estudos com essa ressonância magnética, eles podem nos permitir ver essa, né, com clareza o que está acontecendo com o nosso cérebro. Veja como é impactante e poderoso. Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns desses artigos para que você aprofunde um pouquinho mais. Mas nós vamos trazer mais 2 vídeos que a gente também vai estar trazendo mais aqui, até contextos bíblicos também, e outras experiências, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, Marisa, diante disso tudo que eu falei, o que que você agrega aqui mais ainda para nós? Bom, gente, eu quero falar coisas assim, pontuais. Primeiro, gente, aumentar o seu cérebro te dá a capacidade de ampliar o seu pensamento e conduzi-lo de uma maneira correta. Ah, não perca essa oportunidade. Por favor, aplique na sua vida, porque eu tenho aplicado na minha e o resultado, gente, é poderoso, graças a Deus. Segunda coisa que você pode é, passar a praticar. Entenda a oração, o poder da oração, como um poder de relacionamento. Porque a oração, ela traz para você relacionamentos. A gente está se relacionando com você, você está tendo a oportunidade de nos ouvir, estar aqui conectado conosco. Nós temos um relacionamento, eu e a Josi, e através desses relacionamentos a gente vai ampliando a nossa rede de pensamento, de comportamento, de tudo, porque gente, ninguém vive sozinho, né? A gente precisa uns dos outros. E aí você vai pegando as referências daquilo que é importante para você, que vai te trazer crescimento. Terceira e última coisa que eu quero te dizer: assista a esse filme indicado. Ele é incrível e você vai entender na prática o que é você manter um relacionamento de oração. O poder da oração, porque só foi possível esse aluno fazer essa contestação e sair bem-sucedido por causa do poder da oração, da confiança que ele teve naquilo que ele argumentou com Deus, que ele compartilhou com Deus a respeito daquele líder, que era um líder dele, né, era um professor, e ele conseguiu alcançar não o coração somente do professor, mas de todos aqueles que o cercavam, e mudar a história deles através do poder da oração. É isso aí. E olha só, teve uma frase que eu ouvi, não lembro agora o nome do autor, ele diz assim, ó, a oração é o combustível que acende o fogo da ação. Então, a oração, ela tem esse poder de nos dar sabe aquele empurrãozinho que você precisa para agir? Porque sem ação você não realiza, sem ação você não tem um resultado que você realmente espera. E às vezes você está de braço cruzado esperando o outro. Mas se você se Olha só, gente, olha que é fácil esse processo, porque você tem a disponibilidade de começar a orar. Orar a Deus pedindo um favor dele para te ajudar em determinada situação. É só você começar. E aí ele dá esse empurrão. Você tem mais fé, você tem mais confiança, você deixa o medo de lado, porque a única forma da gente poder vencer o medo é enfrentando o medo. E a oração te dá essa esperança, essa força que você precisa. E o doutor Richard Davidson, que também é um neurocientista, ele diz: o cérebro humano pode ser mudado com a prática da oração e meditação. Olha isso, gente, ele entendeu isso depois de todos esses estudos. Um cientista ajuda o outro, eles se juntam e eles começam a investigar algo,
buscando fatos, buscando todas as tecnologias que hoje são disponíveis também para serem observadas, e eles se juntam ali dando a opinião profissional baseada em fatos reais. Então, isso quer Excelente. dizer, gente, que nós podemos mudar a nossa vida. A Bíblia diz que nós podemos mudar o velho homem. O que era isso? Essa pessoa que nós éramos, essa pessoa emburrenta, essa pessoa briguenta, essa pessoa rancorosa, mal-humorada, essa pessoa que tinha pensamentos negativos, tudo isso que a gente era, porque eu era, Marisa era, e nós tivemos essa transformação através desse relacionamento com Deus. E ele não tem como acontecer em nossas vidas se a gente não orar e buscar a palavra, orar a palavra, né? Eu ouvi também um livro, alguém falando que qual é a importância entre oração e leitura da palavra? Será que uma é mais importante que a outra? Aí a pessoa diz assim: é a mesma coisa de você perguntar a um pássaro, quando ele está voando, se a asa dele direita e a esquerda, qual das duas são mais importantes? Então, para a gente voar Excelente exemplo. espiritualmente, crescer, né, crescer em Deus, crescer na nossa espiritualidade, nós precisamos da oração e da leitura da palavra. E saber orar a palavra, gente, é poderoso e evita essas vãs palavras que a gente, às vezes, coloca um monte de palavra e não leva a lugar nenhum, né? A gente não é claro, a gente precisa ter a clareza do que nós queremos. Senhor, me abençoa, Senhor, me protege, Senhor, me guarda. Se você já disser essas 3 palavras, você já está orando e você já está tendo uma oração super poderosa. Quem que não quer ser abençoado, gente? O que é a bênção? O favor de Deus que se manifesta em nossa vida, né? Eu Isso. quero ter um dia abençoado. Eu oro assim todos os dias, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha boca, abençoa os meus clientes, abençoa tudo aquilo que eu fizer, que eu faça para o louvor e glória do Senhor. Então, gente, isso é uma oração. E é o favor de Deus que manifesta em nós, através do Espírito Santo. Então, olha, eu acho que nesse vídeo a gente já te deu bastante informação que você pode iniciar hoje ainda, agora. Desligou o vídeo, já antes disso, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se você ora, se você já teve Sim. experiência ou não. Faz um compartilhamento desse vídeo com quantas pessoas você precisar, pelo menos 5 amigos, pessoas, até inimigos que você tinha, e que agora você está ensinando essas pessoas a Isso, orarem também, porque aí vai melhorar o relacionamento de vocês. com Então, certeza. faz isso. Depois disso, você para e vai, gasta o teu tempinho em oração, porque eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. E fica atento que no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre o poder do amor e da graça. Então, fica conosco aqui, juntinho com a gente aqui, que eu tenho certeza que você vai começar a ter uma outra experiência, que, como Marisa diz, você vai estar anotando. E depois você volta aqui e conta tudo o que está acontecendo na tua vida para nós, porque eu tenho certeza que Deus tem operado um favor especial na sua vida através desse canal. Beijo grande para você. Tchau, Marisa. E a gente se vê no próximo episódio. Isso mesmo, pega aí, ó, fica na sua cadeirinha, o seu cantinho, o seu quarto de oração e começa já a compartilhar com Deus aquilo que você está aprendendo. E a gente volta no próximo episódio para falar um pouco mais para você da ação que virá sobre a sua vida. Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.